Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. E se é a primeira vez, clica aí no canal do YouTube para se inscrever, marca no sininho, toda vez que tiver um novo vídeo você recebe a notificação automática. Mas se já tem assistido também, nos ajude a divulgar então esses vídeos para outras pessoas. O tema de hoje que a gente está propondo é o seguinte: a loucura dos que morrem. Por que a gente está trazendo esse tema? Primeiro, vou começar com uma pergunta aqui que eu estava refletindo e que gostaria que você refletisse. Você entende que o mundo está pior ou melhor? Talvez a nossa geração, na minha conclusão, de imediato a gente vai pensando o seguinte: olha, o mundo está pior. Cada momento que passa está ficando pior, mais violento, as pessoas com o mínimo de tolerância umas com as outras. Mas aí não é justo a gente comparar o tempo em todo só com essa percepção. A gente precisa entrar numa linha de investigação. E aí, na BBC, saiu uma reportagem de que alguns pesquisadores estão apontando que já existiram outros tempos piores. E aí fazemos essa pergunta: o que você acha? Bom, por mais que eu também tenha pesquisado, a minha conclusão discorda dessa reportagem. E também vou ajudar a fundamentar dentro daquilo que a gente utiliza esse momento aqui, tendo um tema proposto, porque sempre a gente quer analisar à luz da Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus. Então, alguns pontos importantes. Jesus tem um momento que ele está próximo a Jerusalém e que ele quer preparar a visão dos seus discípulos para o tempo futuro. E aí é uma palavra profética do próprio Deus, de próprio Jesus. Em Mateus 24 ele relata isso. Ele fala sobre o templo que seria destruído lá em Jerusalém, e aconteceu. Ele fala do que aconteceria com a maldade, ele fala de si mesmo, mas ele mostra que lá no futuro, cada passo que a humanidade vai dando com o passar dos anos, ia de mal a pior. E aí Jesus fala a seguinte frase: olha, e por esfriar o coração das pessoas e a maldade tomar conta das pessoas, o amor vai dissipar e cada vez mais será pior o mundo. E foi isso que Jesus falou. O que nós vemos, e aí eu concordo plenamente, quando a gente vê que diminui o amor no coração das pessoas, é porque aumentou o quê? A maldade. E para inverter isso, para que a maldade diminua, o amor precisa aumentar. E aí a Bíblia, ela vai ao encontro de uma outra resposta poderosa para isso. Que Jesus fala que só Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Então, quando nós fomos a compreender o significado desta palavra, desse sentido, desse tema, falou: olha, as pessoas estão morrendo mediante a sua loucura. O que também o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: olha, porque o evangelho, ou seja, tudo aquilo que é de Deus revelado por Jesus Cristo, tudo aquilo que é dele mesmo, é loucura para o mundo. E essa loucura se traduz e transforma de uma forma concreta na sua morte. Mas para aqueles que creem, se torna como a esperança da vida. Então esse é o ponto-chave do que nós estamos falando. O mundo está violento e o mundo vai continuar mais violento ainda. Cabe a você e eu fazermos escolhas, porque nós não podemos ir movidos por movimentos. Nós não podemos ser movidos por todo tipo de abordagem que vão tentar influenciar, criar conceitos, procedimentos e determinar o nosso rumo. Você tem a oportunidade e a liberdade se você quer viver por guerras ou se você quer viver por paz. E às vezes a gente olha a guerra apenas sendo aquela que está acontecendo lá na Palestina, ou que está acontecendo na Ucrânia, ou que está acontecendo no norte da África, ou que está acontecendo na América Central, ou às vezes as guerras que nós estamos acontecendo aqui dentro de nós, do Rio de Janeiro, no São Paulo, na Bahia.
As guerras podem estar acontecendo dentro da nossa casa, ao entorno de nós, na nossa convivência. Por quê? Se nos tornamos maus, nós vamos viver pelas guerras. E o resultado é a morte. Mas se a gente muda o ciclo disso, começando por nós, o nosso âmbito de influência vai atingindo e propagando sobre a vida também de outras pessoas. Então, se você e eu agirmos, não pela guerra, mas pela paz, não pelo ódio, mas pelo amor, a gente pode ter a capacidade de ser um instrumento de influenciar o outro para que não aconteça. Imagine se alguém conseguisse influenciar aquele cidadão que foi lá essa semana na América e saiu atirando em todo mundo. Ou foi ir na escola em São Paulo. Ou está acontecendo perto de você e mim. Imagina se alguém conseguisse influenciar aquela pessoa que cometeu o suicídio essa semana que você viu, que você conhece, está na reportagem. Isso mudaria. Mudaria o quê? A história dessa pessoa. Mas não é uma mudança apenas terrena. O que Deus propõe é uma mudança eterna. E esse é o significado. A morte não é a morte desse tempo. A morte é a ruptura da comunhão com Deus por toda a eternidade. E foi isso que é o ato que Jesus transformou. E aí sim, Jesus mostra finalmente tudo isso. Ele venceu a maior batalha por nós. Ele venceu a maior batalha não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Jesus, ele venceu a maior batalha, a maior guerra. Por quê? Quando Paulo, ele trata desse tema, ele fala dessa guerra, ele fala assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque morte, você já foi derrotado por Jesus Cristo que ressuscitou. Aí está a diferença. Podemos cair sobre a nossa cabeça um raio, uma bomba, podemos passar por um momento, a nossa vida encerrou aqui. Mas você e eu estamos preparados para viver por toda a eternidade com Deus? E isso é que faz a diferença. Por mais que tudo à sua volta e à minha volta possa ter característica e demonstração de turbulências para guerras, eu e você não. A gente tem que ser patrocinador da paz. Então, se vem a guerra, você leva a paz. Se vem o ódio, você leva o amor. Se vem a falta de esperança, você leva a esperança. E aonde que nutre tudo isso para a gente ser assim? Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele muda, ele transforma. E assim foi o que ele disse. Vai, discípulos, leva o evangelho a todos os lugares, porque eu quero transformar vidas para toda a eternidade. E ficou eu e você como o quê? Mensageiros de paz. A gente fica vendo só mensageiros de guerra, nós nos tornamos mensageiros de paz. Topa-se viver assim? Então confia em Deus, leia a sua palavra, medita, confia nele e Deus te abençoe. Um forte abraço.